Eu não sou de fazer isso, mas muitas pessoas me perguntam se eu sou da igreja. Eu saí da denominação cristã com 18 anos. Hoje eu não sou mais feliz. A liberdade que eu ganhei não preenche o prejuízo que eu tive ao sair do corpo cristão. Eu saí por não aceitar certos paradigmas do Evangelho. Eu tenho muita fé em Deus, muito em Jesus. Sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Meu pai é pastor, minha mãe é missionária, eu fiz teologia. E uma das maiores tristezas dos meus pais é a minha retirada da igreja. Mas eu sou sincero, não adianta eu estar num ambiente que eu ainda sou inconformado. Bom, sair do corpo cristão é algo muito ruim, muito mesmo. Mas eu não perdi meus freios morais. Mas eu sou bem verdadeiro. Eu me pegava perguntando a Deus por que Ele é tão bondoso, tão poderoso e crianças nascem com câncer, pessoas sofrem mazelas que não proporcionaram. Por que há tanto sofrimento no mundo, mesmo Deus podendo acabar com isso? Porque nós temos uma vida tão difícil, porque nós herdamos os pecados de Adão e Eva. Nós temos culpa? E eu não sabia me responder. Eu tinha uns argumentos, mas eu não aceitava. E eu tive uma vida bem difícil na minha infância, minha adolescência. O momento que eu passei na igreja, os meus 18 anos, foram bem difíceis. Quando eu saí da igreja, eu tive até uma vida mais fácil, com mais conquistas, mas não mais feliz. Para quem não sabe, eu, na minha infância, faltava tanto dinheiro que às vezes não tinha nem algumas moedas para eu ir estudar. Eu sempre estudei em colégio público e quando eu quis passar para a faculdade pública, tinha semana que eu não conseguia ir estudar no preparatório porque eu não tinha R$ 5 para ir pro cursinho. Meus primeiros empregos, eu fui carregador de vaso, vendi Avon. Não há nada de desonroso nisso, mas eu queria ter um conforto maior que certas pessoas tinham e essas pessoas eram imorais, faziam coisas erradas e eu sempre ali na legalidade vendo algo bem mais difícil do que elas. E eu ficava muito insatisfeito com isso. Eu, com 17 anos, eu cheguei próximo de conquistar o meu sonho. Eu tinha alguns amigos que eram pessoas que faziam várias coisas erradas e eles estavam conquistando os sonhos deles que era ser jogador de futebol. Eu, com 17 anos, eu larguei minha precoce carreira porque faltando algumas semanas para eu viajar, até mesmo sair do país, para trilhar o meu sonho. E eu rompi 2 musculaturas e eu tive que largar minha carreira de jogador de futebol. Imagina agora, um garoto que sempre viveu certo, eu escolhi esperar. Não era perfeito, né? Mas eu tentava me manter certinho. Minha vida era estudar teologia, jogar bola e minha família. E mesmo assim, eu acho que naquele momento eu achei que fui injustiçado, porque outros garotos que tinham vidas totalmente mais impuras do que a minha, e eles estavam conseguindo conquistar os sonhos deles, e eu não. Daí eu fui estudar, e hoje estou aqui. Bom, não sei se um dia eu vou voltar para a igreja. Eu tenho muita fé, mas a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se eu vou sobreviver a tantas coisas aqui no Rio de Janeiro. Dentro de mim, eu acho que eu vou voltar para a igreja.
mas eu não consigo hoje. Hoje eu vou numa igreja, eu fico impaciente, eu fico inquieto. Eu não consigo ter a dedicação que eu tinha antes com a causa religiosa. Meus freios morais continuam, minha consciência continua ainda bem forte. Por exemplo, se eu tiver num ambiente que eu possa me favorecer fazendo algo de errado, mesmo que ninguém vai me julgar, mesmo que ninguém vai colher materialidades contra mim, eu ainda tenho um freio cristão muito grande e eu sei que um dia eu vou ser julgado pelas coisas que eu fiz e pela minha omissão. Então, ter essa certeza que tem um Deus a todo momento me olhando e avaliando minhas condutas e saber que o meu sucesso está totalmente limitado às minhas escolhas é algo muito bom que eu trouxe da igreja comigo. Mas eu não posso ser mentiroso, eu ainda não consigo aceitar certas coisas, porque crianças nascem com câncer, porque há uma destruição em massa das pessoas, porque há tanto sofrimento, tanta dor. Isso tudo iniciou-se com Adão e Eva. E nós somos culpados por isso, porque o pecado herdado, porque o pecado inicial faz tanto sofrimento a gente. Esses dias, uma menina que eu conheço, ela achou que tinha sido hackeada. Mas eu nem sei se ela realmente foi hackeada, porque uma pessoa conseguiu travar o WhatsApp dela, mas eu não sei se houve transposição de dados. Daí eu consegui o número da pessoa e liguei para ela, para não divulgar nada dela, nenhuma foto, vídeo. E o cara era meu fã, eu fiquei até meio que com uma incógnita. Como que uma pessoa faz isso, é meu fã, sabendo que eu tenho certas posturas e condeno essas práticas. E essa pessoa disse o seguinte: Gabriel, você não tem medo de estar me ligando? Eu posso fazer a mesma coisa com você e divulgar a sua vida. E na hora eu ri. Falei, nossa, se divulgar minha vida, eu acho que vai até me valorizar. Porque eu sou tão condenado pela esquerda, tão condenado por algumas pessoas, até mesmo jornalistas. E se eles soubessem a realidade da minha vida, eu acho que eu vou ganhar até mais empatia com o povo do que insatisfação. E conversando poucos minutos com ele, ele viu que qual preocupação tem. Eu falei para ele que o maior julgador é Deus. E ele está vendo tudo que eu estou fazendo. Eu vou desligar essa câmera aqui e Deus vai continuar me vendo, e avaliando e anotando no caderninho as coisas que eu vou fazer. Então, imagina se o Ministério Público ter acesso às minhas particularidades, à Justiça, à Corregedoria da PM. Vão encontrar o quê? Vou passando isso para ele. Então você fica à vontade. Entra aí no meu celular, vê aí minhas conversas. Você não vai ver nada de delito criminal, de crime, de nada daquilo que eu seria julgado pela sociedade. Ele se surpreendeu, porque ele falou, poxa, você tem alguma fama e tal, mas eu achei que você tinha coisas a esconder. E quando ele descobriu que eu tenho o maior medo de Deus e não da justiça terrena, ele se deu por satisfeito. Eu acho que essa mensagem é bem forte pra gente. A gente não precisa estar na igreja, embora é um prejuízo muito grande sair da igreja. Se eu pudesse voltar atrás, eu acho que iria refletir mais, porque sair e voltar é algo bem difícil. E para mim, eu estou já há alguns anos refletindo e eu não consigo ainda ter ânimo para voltar para a denominação cristã. Mas eu sei que o mais importante é eu continuar disseminando a verdadeira fé cristã, os princípios e os valores de Deus. Isso é bem importante. E se você, olha só, se você faz coisas erradas, está bem satisfeito ali, tem um ar de graça, porque ninguém sabe das coisas erradas que você faz, mesmo se você não for, ou se você for da igreja, acredite,
Deus um dia vai julgar todos os seus atos e omissões. E olha, dele ninguém escapa. Eu peço para que vocês que são da igreja, vocês que têm alguma fé, orem por mim, porque é bem importante. Eu creio no poder da oração. Graça e paz a todos os irmãos, a paz de Deus, a paz do Senhor, Shalom Adonai a todos. Como vocês podem ver, aqui está do meu lado, está o Gabriel Monteiro, que eu quero também parabenizar o Gabriel Monteiro pela ótima gestão que ele está fazendo como vereador do estado de Rio de Janeiro, denunciando aí, né, a máfia de caça-níqueis, denunciando aí crianças que não têm recebido alimentação nos orfanatos, médicos que durante o seu plantão estão dormindo. Então eu quero aqui agradecer a vida do Gabriel Monteiro e quero dizer para você, Gabriel Monteiro, que eu e minha família estamos orando por você. Como vocês ouviram aí o vídeo do Gabriel Monteiro, eu quero fazer aqui alguns comentários baseados no vídeo dele. O primeiro ponto que o Gabriel Monteiro fala é que ele saiu do corpo cristão. Amados de Deus, queridos de Deus, eu quero dizer para vocês que o sistema religioso, ele depende de pessoas. Ele depende de pessoas para ele se alimentar. Ele depende de pessoas para ele sobreviver. O sistema religioso. Estou falando do sistema religioso. Eu não estou falando de você como igreja. Eu não estou falando de mim como igreja. Nós somos a igreja orgânica. Igreja orgânica são templos vivos. Ou seja, eu estou em Biúna, eu sou a igreja de Cristo. Eu vou para o Rio de Janeiro, eu sou a igreja de Cristo. Eu vou estar no Rio de Janeiro. Eu vou para o Japão, lá estará a igreja orgânica. Eu e você, nós somos a igreja de Cristo. Não confunda a igreja de Cristo com uma instituição religiosa, com o CNPJ. Não confunda um corpo de Cristo com o CNPJ, com uma instituição. Entenda, Deus ele não habita dentro de uma instituição religiosa. Deus ele não habita em quatro paredes. Deus habita em pessoas. Nós somos o corpo de Cristo. Os irmãos sabem que nesse vírus que teve, que eu não posso falar o nome, que vocês sabem, nesse vírus que teve, algumas igrejas foram fechadas. E a pergunta que eu faço é: você deixou de ser igreja porque a instituição foi fechada? Você deixou de ser igreja porque o CNPJ foi fechado? Não. É por isso que eu falo, nós somos o templo de Cristo, nós somos a igreja orgânica. Então, quando o Gabriel diz, eu saí do corpo cristão, eu entendo o que ele quis dizer, porém, eu quero deixar aqui algo muito claro, nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, uns estão aqui em Biúna, outros em São Paulo, outros em Rio de Janeiro, Florianópolis, Natal. Nós somos o corpo de Cristo, que no dia do arrebatamento da igreja, o corpo de Cristo será ajustado em nome de Jesus, onde Jesus é o cabeça da igreja. Pastor Edson, você é contra a instituição religiosa, o CNPJ? Não. Eu acredito que a instituição religiosa ela tem uma importância. Ela tem uma grande importância no meio da sociedade. Porque é através da instituição religiosa que você aprende quem é Deus, você aprende muitas coisas. Mas eu quero dizer o seguinte, que quando você evolui no conhecimento, na graça, quando você evolui, algumas pessoas não vão entender o que eu estou dizendo agora, mas daqui a um tempo vão entender. Quando você evolui, você descobre que o sistema religioso não é o suficiente para você. Você vai entender que é importante para as pessoas que estão dando o primeiro passo, para as pessoas que estão começando agora, porque elas vão começar, vão receber um feedback, vai receber um compartilhamento de informações, vai receber, ela vai aprender, então é importante nisso, mas quando você evolui, você descobre que isso não é o suficiente. A pergunta que eu faço, que eu sei que vai ter pessoas que vão me criticar nesse vídeo, é a seguinte: Paulo, quando estava preso, Paulo deixou de ser igreja? Que a Bíblia diz que Paulo estava preso. E aí, Paulo deixou de ser igreja?
Então, antes de você me criticar e não entender o que eu estou falando, eu quero dizer para você que igreja, nós somos igreja orgânica. É pecado se reunir com irmãos? Não, não é pecado. Aí o Gabriel Monteiro diz assim: eu saí porque não concordava. Ora, eu prefiro sair do que ser pesado aos meus pastores. Existem pessoas que estão dentro do sistema religioso, que critica o pastor, que critica a pastora, que não é a favor do dízimo, que não é a favor de campanha, que não é a favor de voto, que não é a favor de miticismo, que não é a favor de judaísmo dentro da igreja. 99% das igrejas cristãs hoje, ela tem uma espécie de judaísmo dentro do cristianismo, isso é fato. Tem pessoas que não concordam com essa mistureba de judaísmo com cristianismo, tem pessoas que não concordam com o dízimo, mas isso também não nos faz inimigos. Um exemplo, digamos que eu sou contra o dízimo e o pastor de tal igreja é a favor. Só que o pastor de tal igreja ele não consegue compreender que por mais que eu seja contra o dízimo, eu sou irmão dele. Então ele vai me rotular como herege, ele vai me boicotar, ele não vai me convidar para pregar na igreja dele, não vai me convidar, ele não vai me ter como um irmão. Porque ele não consegue compreender que dízimo não tem nada a ver com salvação. Aliás, uma pessoa para ser considerada uma seita, a única coisa que classifica uma pessoa como uma seita é quando ela refuta a doutrina da soteriologia. Tá? Outra coisa também que eu quero dizer para vocês aqui, quando ele diz assim, eu saí porque não concordava. A Bíblia diz o seguinte, que é melhor você sair do que você ser pesado ao teu irmão. Se você não é a favor de campanha, você não é a favor de votos, se você não é a favor de miticismo, de objetos, de judaísmo com cristianismo, pessoas que fazem voto, voto da caneta. Essa caneta vale R$100, você vai assinar grandes contratos. Você não é a favor? Sai da igreja. Você não é a favor disso? Sai da igreja porque você fica dando murro a ponto de faca. O corredor do fogo, o sabonete do fogo, a campanha do sal grosso, o tapete vermelho, passe pelo tapete, campanha do Salmo 91, deixa R$91, campanha do Salmo 70, deixa R$70, que a tua vida vai mudar. Fogueira Santa de Israel, se você não é a favor, é melhor você sair do que você ser pesado ao seu irmão. Aliás, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, o seguinte, que é melhor você sair do que você comer uma comida envenenada. Qual que é pior? Qual que é melhor? Você deixar de comer ou você comer uma comida envenenada? Eu estou usando a frase do pastor Paulo Júnior, ele diz sobre isso. Paulo Júnior fala que o aumento dos desigrejados se dá às heresias. E ele diz, ao invés de eu comer uma comida envenenada, eu prefiro sair e deixar de comer. Está entendendo o que eu estou dizendo? Aí o Gabriel Monteiro ele diz assim, eu não perdi o meu caráter. Exato, ele está correto. Porque o que define o cristão, irmão, é o seu caráter. Tem muita gente dentro da igreja que não vale o prato que come. Tem muita gente dentro do sistema religioso que é um pé na igreja e outro no mundo. Tem muita gente dentro da igreja com dupla personalidade. Tem muita gente dentro da igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo dentro da igreja, mas que está bebendo de duas fontes. Então o caráter é tudo, não adianta você estar 24 horas na igreja, estar no monte, estar na vigília, estar participando de campanha, mas você tem o teu caráter defeituoso, você compra e não paga, você dá pernada no seu irmão, faz gatonete, faz gato na água, bate na luz. Então é melhor você obedecer do que você sacrificar. Aí ele diz também porque crianças sofrem, porque de tanto sofrimento. Irmãos, existem coisas que eu prefiro não me aprofundar. Existem coisas que eu prefiro não me aprofundar. Porque existem coisas que, existem respostas
que nós só vamos ter na eternidade. Por que pessoas morrem? Por que crianças sofrem? Por que nós temos que pagar, herdarmos os pecados de Adão e de Eva, como diz ele? Por que de tanto sofrimento? Bom, a mesma explicação que ele teve é a mesma explicação que eu tenho, por causa do pecado original. Os irmãos já sabem, o pecado original, que Adão e Eva pecaram, quando o Senhor, a maldade, entrou no mundo, e aí eles conheceram o bem e o mal. Eles não queriam conhecer o bem e o mal, eles conheciam apenas o bem. E Deus disse, não toque, porque no dia em que você tocar, você vai ter conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu? O mal veio. E nós pagamos por isso, sim. Exemplo aqui. Se o seu pai, sua avó, tem câncer, né? Na genética dos teus avós, dos seus bisavós, alguém da tua família tem câncer, teve câncer, é provável que você também desenvolva um câncer. Mas isso não significa que porque você vai ter câncer, que você não possa ser curado, que você não possa ter um tratamento, que você não possa sobreviver. Assim é o cristianismo. Não é porque Adão e Eva pecaram que o plano do resgate não venha mudar essa história. Por exemplo, Adão e Eva pecou, mas nós temos o livre-arbítrio de herdarmos a salvação. Então, quando o Gabriel Monteiro ele diz assim, por que nós, as crianças sofrem, por que de tanto sofrimento, por que nós herdamos o pecado de Adão? Realmente, nós herdamos o pecado de Adão. Mas cabe a você, cabe a ele, mudar essa trajetória. E essa trajetória está em Cristo. Jesus disse que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre ele nos trouxe paz. Então é isso. O direito de você escolher que essa maldição caia por terra, que essa maldição seja quebrada, está em Jesus. A grande questão, Gabriel Monteiro, é se você quer que esse Jesus venha quebrar essa maldição que está lá no pecado original. Então todos nós temos o livre-arbítrio. Então não tem essa conversa de falar, eu estou sofrendo porque Adão e Eva, não. O próprio Jesus já veio com um plano de resgate. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Se pelo primeiro Adão houve destruição, pelo segundo Adão, que é Jesus, teve salvação. Mas aí cabe você querer aceitar esse Deus ou não, né? Ele fala de dificuldades na infância e prosperidade dos ímpios. Este é o grande problema da sociedade, né? O problema da sociedade é essa. A Bíblia diz que nós não devemos invejar os ímpios, porque os ímpios murcharão como as ervas. O próprio Satanás, ele disse para Jesus, olha, se você me adorar, eu te darei tudo isso. Se você me adorar, eu te darei tudo isso. Então, quando nós vemos pessoas prosperando, ímpio prosperando, pessoas que fazem mal prosperando, a pergunta não é porque ele está prosperando, a questão não é de ele estar prosperando, mas como ele está prosperando. Será que ele está prosperando de uma forma ética? Existem mulheres que prosperam de formas ilegais, sai pisando em todo mundo, trai marido para sair com o patrão, para ganhar cargo. Existem homens que prosperam pisando em todo mundo para conseguir cargo. Então, a questão não é a prosperidade, mas a forma com que você está prosperando. Eu estava vendo uma matéria de um grupo de pessoas que foram presas aqui em Santos. Na garagem dos camaradas tinha Ferrari, tinha Lamborghini, tinha carros importados. Mas eram pessoas que estavam com estelionatário, com estelionato, trabalhando com estelionato. E a questão é essa. A questão não é quanto você fatura, mas de que forma você está faturando. Você está faturando, você está evoluindo, prosperando de uma forma honesta. É por isso que a Bíblia fala que nós não devemos ter inveja dos ímpios, porque os ímpios murcharão como as ervas. Aí ele diz que ele tem esperança de voltar à igreja. Novamente eu torno a dizer, igreja somos nós. Igreja não é instituição religiosa, gente. Igreja não é instituição religiosa. O próprio
Estevão, ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Pastor, é pecado se reunir em grupos? Não é pecado. O pecado está na apologia que se fazem nos grupos. Pecado não é você se reunir em um templo religioso. Pecado não é você se reunir em uma instituição religiosa. O errado é o que se fazem nesta instituição religiosa. Exemplo, campanha, votos. Recentemente teve uma lá que estava fazendo o voto do Pix por idade, que pela sua idade você dá um Pix de acordo com a sua idade e que Deus iria te abençoar. Vocês sabem disso. O problema não está no ajuntamento da instituição religiosa. O problema está na apologia que se fazem nesse ajuntamento. Não importa se você vai se reunir num galpão, se você vai se reunir na rua, se você vai se reunir na sua casa para falar de Jesus. O importante é que nós somos a igreja de Cristo e que o sistema religioso, ele se alimenta de eventos, ele se alimenta de campanhas, eles fazem uma mistureba de judaísmo com cristianismo. É por isso que você vai ver pessoas barbudas, pessoas com talit, com kippá, com menorá, com shofar. Por isso que você vai ver fogueira santa de Israel. Por isso que você vai ver votos e votos e votos e votos e votos lá da velha aliança, do pano velho, porque Jesus vai chamar a velha aliança de pano velho, de odres velho, de ministério da morte. Paulo vai chamar o Velho Testamento, a lei, como ministério da morte gravado em tábuas de pedra. Paulo vai chamar o Velho Testamento como ministério transitório, passageiro. A Bíblia vai nos dizer que o fim da lei é Cristo. Aí você vai ver igrejas judaizantes aplicando o judaísmo com o cristianismo. Esse é o problema. Pastor Edson, por que o Senhor está falando isso? Porque talvez o Gabriel Monteiro ele se decepciona com isso. Ele viu o judaísmo misturado com o cristianismo, ele viu campanhas, viu votos, viu uma série de coisas, e no meio do processo ele falou, está tudo errado. Então ele preferiu seguir com o caráter dele, com o posicionamento dele, ser igreja e ponto final. Só que o sistema religioso ele diz o seguinte, que quando você não está em uma instituição, você está desviado. Quando você não está em uma instituição, você é boicotado. Não vamos chamar ele para pregar na nossa igreja não, porque ele não tem igreja. Ele é um desviado. A pessoa não quer saber se você tem caráter, se você é casado com uma mulher só, se você tem um bom testemunho, se você é fiel a Deus, se você ora, se você... Não. Ele quer ver se você está congregando em uma instituição religiosa. Porque se você não estiver numa instituição religiosa, você não presta, você não serve. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí ele diz que teve um prejuízo muito grande de sair da igreja. A pergunta que eu faço para o Gabriel Monteiro é: você saiu da igreja ou você saiu de Cristo? Vou perguntar de novo. Gabriel Monteiro, você saiu da igreja ou você saiu de Cristo? Então o sistema religioso ele coloca um chip na nossa mente que ele diz assim: se você não estiver na igreja, você está desviado. É como a Torre de Babel, esse sistema de Nimrod. O Nimrod ele queria manipular o sistema, pessoas. O sistema religioso é a mesma coisa, irmãos. E o que Deus fez? Deu a confusão de línguas para ele não ter o monopólio das pessoas. Eu quero dizer para você, Gabriel, que você é a igreja de Cristo. Aonde você for, você é a igreja. Eu quero dizer para você que está afastado e que as pessoas estão dizendo que você está afastado, que você está desviado. Você é a igreja de Cristo. Quero dizer para você que está no sistema religioso, que está numa denominação, que está num CNPJ, eu não vim aqui para te afrontar. Se você está feliz, fique. Mas não diga que as pessoas que estão fora do sistema religioso estão desviadas. Observe o caráter. Observe o testemunho. Jesus disse que a árvore se conhece pelo fruto. Bom? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe Gabriel Monteiro. E lembre-se, Gabriel Monteiro, você é a igreja de Cristo. Existem coisas que nós não vamos ter explicação, sim, na eternidade.
e sim na eternidade. Existem coisas que eu não me aprofundo na Bíblia, existem coisas que eu não me aprofundo. Eu prefiro dar mais importância para experiências pessoais do que para alguns escritos. Você sabia que experiências pessoais contam mais do que alguns escritos? A pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: Paulo se converteu pelos escritos ou pelas experiências pessoais? Paulo já conhecia a Torá, Paulo já conhecia a Taná, Paulo estudou aos pés de Gamaliel. E a pergunta que eu te faço é: Paulo se converteu pelo conhecimento da palavra ou Paulo se converteu pela experiência que ele teve? É por isso que eu falo, experiências pessoais é mais importante do que conhecimento. Pastor, o senhor está desprezando conhecimento? Não, eu estou dizendo que a experiência pessoal é mais importante do que conhecimento. Paulo, quando estava para caminho para Damasco, e ele ouviu uma voz, e ele disse: quem és tu? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele se converteu pelo conhecimento dele ou pela experiência poderosa que ele teve com Jesus? Então existem coisas que só a experiência pessoal que vai trazer respostas. Um exemplo aqui, outro exemplo. Um ateu, ele vai se converter através do quê? Dos escritos sagrados ou de experiência pessoal? Outra pergunta que eu faço: o ateísmo se acaba na cura de um câncer, na cura de um HIV. Como explica a cura de um câncer, de um HIV? Resultados e mais resultados. Tem como você pregar para um ateu? Tem como você trazer um conhecimento bíblico para um ateu? Não. Então existem coisas que é o próprio Deus, a experiência pessoal, que vai resolver o problema. Que Deus abençoe a todos, a paz de Deus, a paz do Senhor, shalom, Adonai a todos.